Europa falida. Primeira-ministra britânica renuncia depois de 45 dias da posse. Japão tenta entender o que aconteceu para o primeiro-ministro Kishida Fumio não ter que renunciar também. Isso daqui é o que aconteceu na Europa aí, né, nessa última semana. E Patrícia, você não quer pegar um chá ali, aquele Oolong-chá, ou Zenith? É o que aconteceu aí na Europa essa semana aí, da primeira-ministra renunciar depois de 45 dias, hein, Harumi-chan? Aí você fala assim, mas pode ter acontecido alguma coisa. Aconteceu. Ela quis mexer na economia, né? Quis tirar os impostos, né, para levantar a economia. Só que no que ela tirou os impostos, viu que a economia não levantava e ela começou a retroceder, né? E E aí, o pound lá, a moeda lá começou a desvalorizar absurdamente. O Banco Central da Inglaterra também começou a ter que comprar papéis do governo absurdamente e tal. E foi um choque, né? Aí ela voltou atrás e pediu desculpas, falou que, né, ia voltar ao que era antes, que ela tentou mudar porque estava ruim, então ela ia voltar ao que era ruim, entendeu? Então, pra você ter uma ideia do que ela fez, né? Lambuzou lá toda a Inglaterra, toda a Grã-Bretanha, perdeu apoio público, né? Ela chegou no final do mandato dela, que acho que foi ontem ou antes de ontem, né? Foi o último discurso dela como primeira-ministra e ela tinha o apoio de 7% da população, Harumichan. 93% não apoiavam ela. Então ela tem que renunciar mesmo, né? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o Japão? É o que está acontecendo com o primeiro-ministro japonês, entendeu? O ien está desvalorizando, né? Inclusive eu acho que quando você estava aqui no Japão, a média era 120, 125 ienes, né? Hoje está 150. hum, Então, e o primeiro-ministro não está fazendo nada, ele não consegue fazer nada, né? Por causa de um pacote econômico que aquele ex-primeiro-ministro que foi assassinado com um revólver caseiro lá criou esse pacote econômico e esse pacote econômico travou, né, o Banco Central japonês e o Banco Central japonês não consegue aumentar os juros. Se ele não consegue aumentar os juros, ele não consegue acompanhar a subida do dólar. Então o ien ele vai ficando defasado mês e mês, dias e dias e tá indo assim. Aí o pessoal tá começando a botar culpa no primeiro-ministro, que em algumas pesquisas já está com 20 e 20 e poucos por cento, né, de, de apoio, né? E aqui no Japão se diz que se você cair abaixo de 20% você tem que renunciar, né? Então tá pertinho, já tá na boca do leão já quase, né? porque agora bate desespero em todo mundo. A gente tá vendo que só tá piorando, piorando cada dia que passa, né? E a notícia vem e todo mundo fica assustado mesmo, porque principalmente no Japão, não é normal, igual a gente tava comentando agora há pouco, não é normal. Era totalmente Verdade. estável. Então, Agora tá. né, muita gente que, né, fica sentado na poltrona do sofá assistindo é, o jogo do Corinthians e Flamengo, não tem nada contra isso, né, mas a pessoa fala, mas e daí e tal, né, por que o Banco Central não aumenta os juros, né, aí tem todo um sistema, né, todo um sistema que o Banco Central japonês não consegue aumentar os juros, porque ele compra os papéis oficiais do governo japonês, entendeu? O governo japonês precisa de dinheiro, por exemplo, a Harumi precisa de dinheiro, ela fala assim, bigodinho, eu quero que você me manda 1 milhão de euros, né? Aí eu falo, Harumi-chan, o que você tem para oferecer para mim? Eu vou assinar um papel em branco aqui e vou mandar para você, entendeu? Falando que eu vou assumir e pagar essa dívida, né? Aí passou um mês, você pede de novo, entendeu? Passou outro mês, você pede de novo. Aí o que aconteceu? O Banco Central japonês concordou com isso e está comprando os papéis, basicamente assim, entre aspas, sem valor do governo japonês. Só que o Banco Central comprando esses papéis do governo japonês, né, que são ações, né, papéis do governo,
Esses papéis, eles ficam travados no Banco Central, porque ele compra um negócio que jamais pode vender. Por exemplo, eu pego um papel em branco seu com a sua assinatura e te dou 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, eu não posso mais cobrar você. Porque se eu cobrar você, você quebra. Entendeu? Então, eu tô dando dinheiro, o Banco Central japonês está dando dinheiro pro governo japonês. Deu o dinheiro, né, pro governo japonês e está dando até hoje, né? Aí o que que acontece? Se ele aumentar os juros, ele não tem como pagar, né, os próprios juros desses papéis que ele está comprando, entendeu? Esse é a arapuca que esse pacote econômico do primeiro ex-primeiro-ministro Shinzo Abe fez e botou o Japão aí na pior crise econômica aí de todos os tempos aí, acho que jamais vista, né? Se isso daí estourar no mundo, vai ser tipo 100 vezes pior que aquela crise que a Grécia teve, né? Há alguns anos atrás aí, né? A gente espera que não aconteça isso, obviamente, né? Claro. É esperar pelo melhor, mas ao mesmo tempo ter um plano B, porque nunca se sabe. Exatamente, ó, tem uns comentários aqui, ó, Sumie Matsuda, boa noite. Jair Massa Kitagaki, cadê o churrasco? É só Cadê o fazer, churrasco? é só fazer. Jair Massa Kitagaki, o euro começou a desvalorizar devido à guerra. Isso é uma opinião sua a respeito, né? Mas isso não tem nada a ver, né? A guerra já estava planejada há vários anos, né? Obviamente, né? E o euro só desvaloriza, o ien, né? Só desvaloriza, o real só desvaloriza porque o país não tem capacidade de ganhar mais dinheiro, entendeu? É simplesmente isso, simplesmente isso. Ele só desvaloriza porque não tem capacidade de ganhar mais dinheiro. Se ele tivesse capacidade de ganhar, a União Europeia, o euro, tivesse capacidade de ganhar mais dinheiro, ele não desvalorizava, entendeu? Então, não, guerra é até bom para a economia, né? Guerra é até bom para a economia, tanto é que antes da Segunda Guerra Mundial, quem dominava o mundo economicamente era a Grã-Bretanha, né? É o pound, né, que dominava o mundo, né? Só que o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na guerra, tal, ganhou a guerra, né, para os aliados e impôs, né, a moeda, o dólar, como moeda universal, tirou o pound, jogou o pound para o escanteio e o dólar ficou a moeda oficial do mundo. Antes era o pound, né? Então né? Guerra é um negócio que dá muito dinheiro, né? E né, é difícil associar desvalorização de moeda com guerra, né?